Todo mundo querendo fazer upgrade, chegando Black Friday, virando geração, chegando a RTX 50, todo mundo querendo uma 5060 e todo mundo querendo comprar uma placa de vídeo da AMD também. E aí eu tenho boas notícias pra vocês. Se você tá querendo comprar uma RTX 50, eu tenho boas notícias. Você vai fazer upgrade de placa de vídeo, só coisa boa. Os preços começam a cair. Então, de repente, esse é o momento que você estava esperando. Combinação perfeita. Black Friday chegando, fim de ano chegando, lançamento da nova geração, placas de vídeo caindo de preço, memória caindo de preço, tudo ficando mais barato. Será que é a hora de você fazer upgrade? Pois é. Vamos lá, galera. Que momento que a gente tá agora? Nós estamos num momento em fim de uma geração e começo de outra. Então começa aquele momento que elas cruzam. Uma tá acabando e a outra tá começando e elas se encontram nesse ponto. A gente tá basicamente nesse ponto. Qual a geração que tá terminando? Qual geração vai começar? Bom, está terminando a geração RTX 40 da NVIDIA, ainda não terminou. Começa a terminar. A gente já tem notícias de RTX 4090 encerrando, né, a produção. A gente já tem notícia de RTX 4080 e 4080 Super também que devem sair de produção. Isso ainda são rumores, obviamente, mas a gente já tem informações aí de que isso deve acontecer e já tá acontecendo. A gente tem também informação de que a série RTX 50 já está no forno, prestes a ser anunciada, provavelmente no final do ano ou no começo do ano, né? Entre o final e o começo do ano, provavelmente ali na CES. RTX 50 começando pelas topo de linha, então faz sentido que 4080 e 4090 estejam sendo encerradas para que chegue a 5080 e 5090 e que já não haja mais estoque delas no mercado. Então, em alguns casos, você já começa a vê-las desaparecerem. Do lado da AMD também, as gerações já começam a chegar no final. A gente vê a geração RX 7000 chegando no final. A geração RX 6000 ela parece eterna. Eu não sei se a AMD continua produzindo ou se tem um estoque absurdo de placas, mas a gente ainda continua vendo RX 6750 XT no mercado, RX 6600 no mercado. Então, muitas placas dessas gerações ainda disponíveis no mercado. A gente também, obviamente, deve ter anúncio das placas da Intel. Essa é uma coisa que tem passado meio despercebido, mas a Intel também deve anunciar a sua próxima geração de placas de vídeo, já que o envio de placas de vídeo da Intel chegou a 0%. Então, não tá mais enviando as ARC, serão as Battlemage, as Alchemist já não existem praticamente mais. Agora é uma peça de colecionador, então a minha eu vou guardar como se fosse uma das poucas no mundo, porque ela realmente é. E a gente tá num momento muito bom, né, pra quem tá pensando em upgrade. A gente não tem grandes lançamentos de jogos, né, como eu falei, tem muita gente querendo GTA 6, mas ainda tá longe, mas tem gente já pensando em montar o PC pra isso. Como tá naquele momento de troca de gerações, né, onde muita gente veio com um hardware mais antigo e tal, e agora realmente começa a pensar em fazer upgrade porque já não dá mais pra tocar, não é só mais pelo impulso do upgrade, parece um bom momento. E o mercado dá sinais de que os preços realmente começam a cair, e este momento é muito bom pra comprar. Começando pelo lado da NVIDIA, se você tá pensando em comprar uma 4090, não é um bom momento pra comprar. Porque quem tá com uma 4090 vai querer vender caro agora, e quando lançar, aí sim essas placas vão cair. Quando lançar a 5090, 4090 vai cair. A 5080, a mesma coisa. 40, nossa, eu vou comprar a 4080 baratinho. Talvez não seja baratinho, a não ser que apareça em preço de desapego, aí você aproveita e compra. As novas, elas vão começar a desaparecer lentamente do mercado. Então espera, porque provavelmente a 5080 deve vir com um preço muito parecido e com maior performance. Se você tá pensando em 5060, a RTX 5060 vai ser provavelmente uma das mais procuradas aqui. A 3060 ainda é a mais popular, a 4060 uma das mais populares, e a 5060 deve seguir o mesmo caminho. A gente ainda não tem informações oficiais, para você saber, ela deve ser uma placa que vai ser lançada num futuro mais distante. Então, se você tá pensando em 5060, pode acalmar aí, porque vai demorar bastante para ela chegar no mercado. Ela não vai chegar junto com a série 50 logo no comecinho com 5090 e 5080. Se você tá pensando em comprar agora, se você precisa fazer um upgrade, quer comprar mesmo, as promoções boas devem estar nas placas que estão sendo substituídas. 4080, 4090 e provavelmente no mercado de usados. 4070 e 4070 Super ainda devem continuar algum tempo no mercado até que saia a 5070, e aí sim, neste momento, quando chegar próximo do lançamento da 5070, tá? Fique esperto. O preço cheio é sempre complicado você pagar, porque se sai uma placa daqui 2, 3 meses, né? Lembrando que a gente tá com poucos meses para terminar 2024, chegando 2025, vai lançar as placas, e aí a diferença de preço às vezes é assim, tipo, a 5070 foi lançada no preço da 4070 ou da 4070 Super e tem mais performance. Então, quando chega próximo do lançamento, não é muito bom. Quando lança, aí tá naquele momento de se entrepor as placas. Onde você deve encontrar preços bons são os preços da AMD, porque nós temos notícias de que os preços da AMD começaram a despencar. Ah, mas aqui no Brasil eu não vi nada de preço despencando ainda. Nossa, na onde isso? Porque tá tudo caro. É fato, o preço começou a cair em algum momento. Ele vai chegar aqui no Brasil, mas como que ele vai chegar? Bom, primeiro vamos ver
como é que tá a queda de preços lá fora. Então a gente tem queda de preço na 7900 XTX e na 7800 XT. Essas placas já começam a aparecer por preços mais baixos lá nos Estados Unidos, então a gente já tem a 7800 XT por $450 e a 7900 XTX por $820. Lembrando que ela foi lançada por $999. Então já baixou muito em relação ao que custava no lançamento, e a gente consegue encontrar até por 820, aqui tá, ó, do 819,99 na Amazon, o modelo da Power Color, das ROG tá 850, 7900 XT também, essa aqui é uma outra notícia, que foi inicialmente a 7900 XT, já teve uma queda para 649, essa placa tava lá pros 849, já foi despencando desde o lançamento, agora tá 649,99, você tá em queda livre. Ah, ainda é muito dinheiro, não importa quanto ela custa para você, importa quanto ela custa em relação ao que ela já custou, então ela sim, caiu de preço, então tá despencando o preço. Por quê? Porque essas placas, elas começam a sair de linha. Na verdade, isso aqui vai de encontro com outro rumor, que é justamente a AMD estar adiando, né, o lançamento das RX 8000. Então as informações aqui são de que a AMD iria adiar o lançamento das RX 8000 e não seria por nenhum motivo que você tá imaginando. É porque tem algum problema, alguma dificuldade para desenvolvimento, nossa, tá atrasando o estoque. Não, a AMD teria tomado a decisão consciente de não lançar agora as RX 8000 ou não anunciar até que o estoque das RX 7000 tenha acabado. Isso é bom, porque a gente começa a ver quedas de preço. É uma pegadinha, porque pode ser que a próxima geração chegue com mais performance pelo mesmo preço, né? Mas pode ser uma sorte de você pegar uma placa que vai ter mais performance do que a próxima geração. Então sim, os preços estão despencando sim, né? Com certeza. A gente já vê começar chegando aqui pelas topo de linha, começando 7900 XTX, 7900 XT $650, 7800 XT 449. Mas a 7700 XT também começou a receber agora $349,99, $350. E ainda vem com um jogo incluso, todos eles vêm com um bundle de jogo incluso. Então dá pra você, se você quiser mentir pra você mesmo, você pode dizer que tá ainda mais barato porque você ganhou um jogo, mesmo que seja um jogo que você não quer ou seja um jogo ruim. Ainda está ganhando o jogo. Até a 7700 XT, a gente já tem cortes de preço lá fora. A 7600 não tem necessidade de ter corte de preço porque ela não deve ser substituída tão já. A 7600 XT é a mesma coisa. E isso pode refletir nos preços das placas da Nvidia também. Não sei se a Nvidia realmente se importa muito com esses preços dessas placas ou com a concorrência. Obviamente eu falei brincando, né? A placa da AMD vende menos que as placas da Nvidia. Ela tem uma participação de mercado bem menor do que a da Nvidia. Não são as placas definitivamente mais procuradas. Mas eu acho que essa é a oportunidade perfeita. Até porque assim, pelo menos pelo que a gente vê nos comentários aqui, todo mundo quer comprar AMD. Então se você quer comprar AMD, essa é a chance. Vai baixar o preço. E eu disse, né? Vai depender muito da performance da próxima geração que a gente ainda não conhece, mas é bom a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, a AMD não vai lançar a placa topo de linha. Então a 7900 XTX, talvez ela tenha uma performance até maior do que uma placa da próxima geração, ou no pior dos casos, ela deve ter o mesmo desempenho da placa topo da geração seguinte. As RX 8000, especula-se que a gente só deve ver uma placa até a 8800 XT. A gente não deve ter mais uma da série 900, que seriam as placas topo de linha. Deve ir só até o intermediário. No melhor dos cenários, a gente vai até o intermediário. O melhor dos casos é até uma 8800 XT. O que é mais plausível é realmente ir até 8700 XT. Se a gente for seguir o histórico das gerações anteriores, quando a AMD ela abandonou o high-end, né, ela foi até a 5700 XT. Então, uma 8700 XT deveria ter a performance aproximada de uma 5070. Isso faz sentido porque os rumores são de que a Nvidia deve trazer, por exemplo, uma placa de vídeo 5080 no nível de uma série 70. Então, o que a gente viu acontecer com uma 4060 deve acontecer na próxima geração com uma 5080. E essa questão dos preços das placas da AMD não são rumores, justamente porque a AMD quer limpar o estoque, mas é o sentido lógico para que quando chegar a nova geração, ela não tenha um estoque grande das placas atuais e corra o risco das placas da próxima geração terem um custo mais elevado ou terem um custo-benefício pior do que o da geração atual. Então, se você quer comprar uma placa de vídeo da AMD, essa é a sua chance. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer comprar porque o preço, a tendência é cair bastante. Agora a gente tá vendo os preços caírem lá nos Estados Unidos. Isso, obviamente, é um efeito dominó. Conforme cai lá, cai em outros mercados e, eventualmente, cai no Brasil. Timing é bom, porque também tá chegando Black Friday, então acumula, né? Essas placas, elas vão acabar sendo meio que queima de estoque. A alternativa que a AMD optou por fazer, que é, tipo, queimar primeiro o estoque dessa geração, ou vender essa geração. Na Black Friday deve acontecer isso, porque meio que é uma queima de estoque, apesar de não ser uma geração antiga e a Black Friday ter ter a tradição de ter
placas mais antigas vendendo, ou peças, né? Produtos de gerações anteriores vendendo. A série 6000 não sei se tem muito mais pra queimar estoque, pra falar a verdade. A 6600 XT tá sobrevivendo aí. A 6750 XT parece que eles têm um estoque absurdo dela e tá por aí. A 7700 XT tem tido uns preços bem legais aqui. Quem sabe a gente não vê um desconto ainda maior. A gente não sabe quanto tempo vai durar esses estoques por aí. E de repente dura o suficiente para a chegada de uma série 50 e essas placas ainda serem o melhor custo-benefício e quem sabe se alinhar todos os planetas. Aí o Jensen pensa assim, a gente podia baixar um pouco do preço dessa placa. Mas enfim, o que todo mundo reclama que é não ter competitividade, não ter concorrência, a AMD parece que tá fazendo de um jeito ou de outro. Uma das grandes reclamações da galera é tipo, eu não compro a AMD porque o preço não compensa. O preço tá aí, é para ser mais interessante do que as placas da Nvidia. E isso deve gerar um cenário bem interessante que é justamente, por exemplo, uma 7700 XT ter o preço próximo de uma 4060. Pensou se isso acontece? E se isso acontece, o que você faria? Você compraria uma 7700 XT ou você compraria uma 4060? Você compraria, por exempro, uma 7900 XTX ou uma 4070 Ti Super? Vamos dizer que baixe bastante o preço a ponto dela chegar no preço da 4070 Ti Super. Lembrando que é uma placa que tem uma performance na casa de uma 4080, entre 4080 e 4090, em alguns casos, óbvio. Mas com Ray Tracing ruim, com gerador de frames com uma qualidade inferior, na verdade, FSR3, Frame Generation, qual vai ser a desculpa pra você? O que você faria? É um cenário fictício, mas vamos supor, hoje uma 7900 XTX, ela tá meio que no preço da 4080. Vamos supor que ela chegue no preço da 4070 Ti Super. Ou no preço de uma 4070 Ti. Vamos dizer que eles querem queimar esse estoque. O que você faria? Você compraria uma placa da AMD ou uma placa de Nvidia? Por que você faria isso? Vocês acham, sinceramente, que se a AMD custasse mais barato, as pessoas comprariam mais? Essa que é a dúvida. O que vai acontecer? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica aí no sininho, porque a gente vai trazer mais dicas pra vocês acompanhar essa situação toda. Lembrando que é o Unlock, não é o Lock Gamer, é outro canal.